Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje a gente vai continuar esse tema sobre a oração. A oração que é a nossa conexão com Deus e que faz o céu se abrir acima de nós e nos conectarmos com Ele e nos aproximarmos dele. E isso faz com que haja um canal entre nós e Ele e portas se abrem e coisas acontecem. Mesmo que de início a gente não veja, mas a oração nos permite viver coisas grandes, sobrenaturais. Então, se você está afastado do Senhor, se você está se sentindo meio morno ou precisa de um avivamento, enfim, essa palavra de hoje é sobre a oração, que é a oração que nos mantém no reino de Deus. A oração é a armadura do reino de Deus, aquilo que nos mantém no reino, que é um reino espiritual, um reino que a gente não vê com os nossos olhos físicos, não toca, mas ele é real, ele está a todo tempo acontecendo, né, na vida daquele que está conectado com Deus. E isso acontece através da oração, né? E sem a oração, justamente, a gente não consegue se aproximar de Deus, porque a oração foi justamente o que Deus deixou para nós, o poder que Deus deixou para a gente se aproximar dele. Para orar, a gente simplesmente precisa de quê? Falar. Claro que podemos fazer a oração também no pensamento, mas, poxa, a gente tem boca. Graças a Deus, para muitos, para a maioria, se pode falar, né? Só numa necessidade, né, que há pessoas que não conseguem falar, tudo bem. Mas para você e eu, que conseguimos nos expressar através da fala, então, que escolhemos? Falar com Deus. Orar significa a gente falar. Então, isso faz total diferença. Quando a gente declara, quando a gente fala, quando a palavra sai da nossa boca, a gente libera decretos espirituais. A gente abre portas espirituais. A gente confirma a palavra de Deus. A gente concorda com a palavra de Deus. Quando a gente declara a palavra, a gente concorda com Deus. A gente liga aqui na terra, ligado no céu, como está escrito. Então, a oração, ela é forte quando é falada. Claro que toda oração é válida, porque é a intenção pelo qual a gente está orando, né? Mas eu posso dizer que, sim, quando falamos, isso traz um peso maior. Até porque Deus, quando Ele falou, tudo se formou, tudo existiu. É tanto que Jesus é a palavra viva, é a palavra falada, né? O verbo que se fez carne. Então, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala, a gente está fazendo aquilo que Deus faz, né? Que quando Ele falou, tudo se formou. Então, Ele nos deu esse poder também de falar. É tanto que o poder de abençoar e amaldiçoar está na língua, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Então, quando for orar, fala, ore no espírito, na fé, com força, determinando, declarando a palavra de Deus, aquilo que está dentro de você. Então, fale, né? E existe uma oração, a oração que agrada a Deus, né? E Jesus, ele nos dá os detalhes dessa oração que agrada ao Senhor, que é uma passagem muito conhecida lá em Mateus 6, capítulo 6, a partir do versículo 5, onde Jesus, ele fala a oração certa e a oração errada que o ser humano faz, né? Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então aqui, Jesus ele dá detalhes de como nós que estamos buscando ser filhos de Deus, discípulos do Senhor, seguir o nosso Senhor, viver uma vida que agrada a Deus, como a gente deve orar. Então ele dá detalhes do certo e do errado. Então, não orem feitos hipócritas,
diante das pessoas. Não só ore diante das pessoas. Ele está dizendo que não é para orar diante das pessoas, não. Mas às vezes a pessoa ora para, vamos dizer assim, se amostrar diante das outras pessoas, para dizer que ora bem. Enfim, ou ela só ora apenas em conjunto. Mas escolha reservar um momento, um tempo em que você fique a sós com o Pai, com Deus. Porque nesse momento, se forma ali um canal entre você e Deus, uma atmosfera celestial, espiritual, num lugar fechado, como ele diz, fecha a sua porta, olha o seu Pai em secreto, que o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente, ou seja, aquele momento ali é só de vocês. Então é como um casamento, o casal quer intimidade, não quer ninguém ali atrapalhando, eles querem ficar juntos num quarto fechado para ter a sua intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque aquele momento gera uma atmosfera espiritual. Ali naquele lugar se torna santidade ali naquele momento, naquele lugar. Deus pode se manifestar, Deus pode falar com você, Deus vai ouvir você, você vai estar concentrado em Deus. Então, essa concentração é importantíssima para a gente se conectar com o espiritual. Deus é espírito. A gente se conecta com aquilo que a gente não vê, não toca, não sente. Então, nesse momento, é só você e Deus. É você e o Pai ali, tendo uma conexão, uma comunhão, um momento em que você vai falar com Deus e ele vai ouvir e ele vai lhe responder. Então Jesus, ele traz esse entendimento, né? E outra coisa, não fique repetindo a mesma coisa várias vezes, não fique nessa mesma coisa, na mesma reza, não, deixe o canal aberto para coisas novas, para você falar coisas que estão aí dentro, que você talvez não consiga falar para ninguém. Deixa o canal aberto, experimenta falar coisas diferentes, conversar com Deus, né? Porque ele sabe, como Jesus está dizendo aqui, ele já sabe o que você vai pedir antes mesmo de você falar, entendeu? Ele já sabe o que você vai falar. Então, mas ele quer ouvir de você coisas que estejam aí, que você talvez não tenha falado ainda. Então, vasculha aí dentro, busca falar coisas diferentes, deixa a oração ser renovada, momento após momento, né? Então, Jesus, ele traz esses detalhes da oração, que ele deixou aqui, está registrado, para a gente meditar, para a gente pensar, então, como é que eu posso renovar minha oração? Eu estou orando muito a mesma coisa, eu preciso mudar, quero falar coisas diferentes, coisas novas para Deus. Então, e Jesus, assim, dá o modelo da oração, né? Os discípulos pediram a ele, nos ensina a orar. Então, ele deu um modelo para a gente estar orando, como ele fez, do jeito que ele fez aqui na Terra, né? Em conexão com o Pai. Então, ele deu o modelo que ele utilizava, né? Então, a gente, meditando, a gente vai buscando entender como é que Jesus orava, né? Então ele começou assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Então a gente vê detalhes dessa oração em que ele começa exaltando o Senhor, a santidade de Deus, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, nosso Pai que está no céu. Então a gente identifica que ele está no céu e a gente quer se aproximar dele. Está lá no céu, e a gente está aqui, mas a gente pode elevar o nosso pensamento ao Senhor, porque tudo começa aqui, acontece aqui. Então, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente reconhece a santidade dele, a grandeza dele. Venha o teu reino sobre nós, a gente pede para que o reino celestial dele venha sobre nós. Então, a gente reconhece, assim, que nós estamos aqui, somos falhos, mas temos esse direito, através de Jesus, do sacrifício que ele fez, a gente tem o direito de se achegar a Deus, de se conectar com o espiritual. Isso é muito grande, gente. A gente se conectar com aquilo que a gente, que não está nesse mundo físico, mas no sobrenatural, em um lugar que a gente nunca viu com os nossos olhos, mas a gente crê, a gente eleva o nosso pensamento, e a nossa alma tem paz, a nossa mente fica tranquila, porque a gente está se conectando com o Altíssimo, aquele que está no lugar mais alto, aquele que está nas alturas. Então imagine o céu, imagine as alturas. Você e eu, a gente pode se conectar com esse lugar que a gente nunca viu, nunca tocou com as nossas mãos, mas existe. E Deus está aguardando aqueles que têm essa fé,
de se conectarem com Ele todo dia, de estarem em intimidade com Ele, em conexão com Ele. Então faça essa experiência, tenha essas experiências com Deus todos os dias. Deus, Ele quer isso de nós. Então eu queria falar para vocês como eu tenho feito ultimamente, né? Que eu tenho trabalhado aqui sozinha, né? Ultimamente eu tô aqui, tô trabalhando em casa, né? Então esses momentos que eu tenho é só eu e Deus. Nesse momento de solitude, eu tenho a oportunidade de estar fazendo as coisas, né? Fazendo os meus trabalhos, as coisas de casa, do dia a dia, sozinha. Então, eu consigo ter mais cabeça, sabe? Para me conectar com Deus através da oração, né? Poder falar com Ele, poder, né, conversar, falar sobre as coisas, glorificar Ele, né? Exaltar o nome dEle. Então, por conta de eu estar mais tempo só, então isso se torna mais simples, mais prático, fácil, digamos assim, né? Mas se você não tem essa possibilidade de fazer as coisas sozinho a maior parte do dia, então seja intencional. Separe um momento do seu dia para estar só com Deus. Há algum momento do seu dia que você consegue ficar só? Então, aproveite esse momento para estar só com Deus, para estar intencionalmente na presença de Deus, em oração, em espírito de oração. Então, a dica que eu dou é o quê? Seja intencional. Então, se você não tem esse tempo já normal de estar sozinho, seja intencional. Separe um momento, todos os dias, para estar com Deus, para estar orando, para estar falando com o Senhor, para estar glorificando o nome dele. Outra dica que eu dou é conhecer a Bíblia, né? Então, nas orações, eu percebo que o Espírito Santo, ele me traz à memória versículos que um dia eu li, que um dia eu meditei. E isso ajuda muito na oração, gente, porque quando a gente está orando assim, eu geralmente me levanto, começo a orar, levantar as mãos, sabe? Começa a perceber mesmo. E o Espírito Santo vai trazendo a palavra, né? E é a palavra de Deus, são versículos que ele me lembra na hora. Então, conhecer a palavra de Deus é muito importante. Então, essa é a dica que eu deixo para você também. Outra dica é desejar Deus o tempo todo. É você querer Ele. Você querer não os favores dele. Você não pensar só em pedir. Não, mas você, através do conhecer a Bíblia, automaticamente você vai estar conhecendo Deus. Então, você vai estar se apaixonando por Deus. Quando você ama uma pessoa, você fica pensando nela, né? A gente lembra disso dos namoros de antigamente, né? De quando a gente é jovem, a gente tá o tempo todo pensando naquela pessoa, né? Você fica imaginando momentos com ela, você fica com a cabeça na pessoa. Então é a mesma coisa com Deus, é você desejar Deus, é você querer Deus o tempo todo, é você incluir Deus na sua vida. Você inclui Deus no seu dia a dia, em tudo que você faz, você está pensando nele. E se você não consegue fazer isso hoje, seja intencional. Tudo parte da nossa decisão. Então é uma decisão nossa e a gente tem esse poder, essa possibilidade de decidir. Então, você decidir querer Deus. Você querer tudo aquilo que envolve somente a Deus. E você separar as coisas. A gente está vivendo nesse mundo. Beleza, a gente está aqui, infelizmente. Mas eu tenho a escolha de escolher para mim somente aquilo que vem de Deus. Então você escolhe separar a sua vida. Isso é buscar santidade. Santidade ao Senhor quer dizer ser separado para Deus. Então você escolhe apenas aquilo que envolve Deus. Pronto, tem o mundo aí, o mundo tá aí. As coisas do mundo, as coisas que só tem o que não presta, a gente consegue identificar o que é do mundo e o que é de Deus, não consegue? Então a gente se torna intencional. Não quero isso aqui porque isso não vem de Deus. Não quero escutar isso aqui porque isso não me acrescenta em nada, não me edifica. Então não quero. Isso daqui, eu tô vendo isso daqui, mas isso aqui não me abençoa. Então não quero. Esse lugar aqui só tem práticas mundanas. Não vou lá. Então é aquela intencionalidade que a gente pode exercer sobre a nossa vida. A gente ser intencional para as coisas de Deus. Então a gente desejar Deus, a gente querer pensar em Deus, a gente ouvir, ver coisas de Deus. E automaticamente o que vai sair de dentro de nós são coisas de Deus. Então, se eu me alimento com os meus olhos e ouvidos com coisas que não são de Deus, isso vai acarretar o quê? Vai sair de dentro de mim o que não é de Deus. Mas se eu escolho ouvir e ver aquilo que é de Deus, então automaticamente vai sair de dentro de mim coisas de Deus. Então eu vou conseguir orar melhor, eu vou conseguir pensar mais em Deus,
né? A minha mente vai estar mais focada nele. Então, intencionalidade. Então, se você não tem esse desejo, mas você está aqui, você está escutando essa palavra e você está se interessando, é porque o Espírito Santo está falando com você, para você ser mais intencional. Então, isso é porque dentro de você há um desejo de viver o sobrenatural com Deus, de conhecer Deus. E realmente a palavra de Deus fala sobre isso, que a alma do ser humano anseia por Deus, tem sede de Deus. O ser humano é que não entende, porque está com os seus olhos cegos, está com o seu entendimento cegado por conta do mundo, por conta do maligno que jaz nesse mundo, que tá cegando o entendimento das pessoas. Então, mas você tem um desejo aí dentro de conhecer mais a Deus, de se render ao Senhor. Então, faça isso, seja intencional. Você tem escolha, todos nós temos escolha. Então, escolha as coisas de Deus. Procure as coisas de Deus. Procure a palavra, procure coisas que falam de Deus, vídeos que falam de Deus. Enfim, comece a amar Deus. Comece a querer se apaixonar por Deus. E só paixão não, amar mesmo, né? De tal maneira que você só vai querer Deus, 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 Deus. E você só vai querer Jesus. Você só vai querer o Espírito Santo. Você vai desejar, você vai correr para os braços de Jesus e você vai querer ficar lá. Você não vai querer saber mais de nada desse mundo. Então isso ajuda muito na oração, né? Então você começa a ter uma vida com Deus. Você se envolve com Ele. Então, um exemplo que eu dou, né, do que acontece é estar fazendo as coisas do dia a dia, né? E você de repente começar a agradecer, você de repente começar a glorificar o nome de Deus, você exaltar, louvar ao Senhor, focar na pessoa que Ele é. Então, voltando, é importante conhecer a Bíblia, né? Conhecendo a Bíblia, como a gente falou, a gente conhece Deus, os pensamentos de Deus. Então, a gente começa a focar na pessoa que Ele é, quem Deus é. Então, muitas pessoas têm uma imagem errada de Deus, achando que Ele é um Deus autoritário, Ele não é democrático, é um Deus rígido, que castiga a pessoa, que tem raiva da pessoa, que traz o mal para a pessoa, que faz o mal. Enfim, as pessoas acabam tendo uma imagem errada de Deus. Por quê? Porque não conhecem a Deus. E acabam se afastando. É isso que o diabo quer. O diabo traz esses pensamentos também, né? De que Deus está com raiva dela, de que Deus não quer saber dela, não quer saber da vida dela, que Deus está ocupado demais para pensar nela. É tanta coisa, gente, que pode vir à mente do ser humano para tentá-lo desviar do conhecimento de Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso, que a gente precisa destruir fortalezas que se formam contra o conhecimento de Deus. Então, a gente precisa ser forte para conhecer Deus, para querer conhecer o nosso Pai e vê-lo realmente como Pai, porque tem gente que não consegue ver Deus como Pai, e sim como um carrasco, como um padrasto. Por quê? Porque tem experiências ruins com pais dessa terra e acha que Deus é do mesmo jeito, mas isso aqui não é verdade. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai protetor, zeloso, cuidadoso, que é o melhor, que o seu filho tem o seu espírito. Ou seja, Deus dá o Espírito Santo dele para que a pessoa seja filho dele. Porque o Espírito Santo é o DNA de Deus dentro da pessoa. Então a pessoa só vai querer Deus, só vai querer amar Deus, só vai querer as coisas de Deus com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar ela a toda a verdade, como está escrito. O Espírito Santo vai guiar ela a Deus, para que ela se lance em Deus. E que no final de tudo, verdadeiramente, a alma dela vá para Deus. Então, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Então, eu coloquei aqui a diferença de oração. Também há uma diferença. Existe uma oração em que a gente fala com Deus sobre a nossa vida, sobre nós. A gente conversa com Ele sobre o dia a dia. Senhor, o que é que eu vou fazer amanhã? Me ajuda a organizar essas coisas aqui. Vem fazer isso comigo. Eu faço muito isso. Dia a dia eu fico conversando com Deus sobre as coisas do dia, sobre a minha vida com Ele. Mas há uma oração em que a gente faz que a gente só foca nele, que a gente foca na grandeza dele, na santidade, na divindade dele. Então, existe uma oração que verdadeiramente é santificar o nome dele, é glorificar ele. Ou seja, nessa oração, a gente só pensa nele. A gente não pensa na gente. A gente não foca na gente. A gente não foca em falar dos nossos problemas, das situações, em pedir coisa pra gente, não. A gente só foca nele, na grandeza dele, na santidade dele. A gente pensa nele, em quem ele é, e isso faz a gente pensar na vontade dele. E aí acontece a oração do Pai Nosso. Quando a gente começa a declarar quem ele é, declarar a glória dele, a santidade, a gente louva o Senhor. E isso faz a gente pensar na vontade dele, para essa terra. E qual é a vontade de Deus? É que a gente se santifique? Sim. E a vontade de Deus é que o reino dele venha para essa terra. E isso envolve o quê? Almas. Isso envolve as almas que precisam ser alcançadas ainda. Então a gente passa a orar pelas pessoas também. Então, quando a gente foca em Deus, a gente começa a pensar na vontade de Deus. A vontade de Deus é que o reino dele se instale aqui para que mais almas sejam alcançadas para ele. Para que o reino dele seja grande, aconteça,
né, nessa terra, a vontade dele se cumpra aqui. Então a gente começa a pensar nas outras pessoas. E aí a oração vai fluindo para que a gente ore por outros, pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que estão perdidos, para que as pessoas encontrem Deus, para que as pessoas busquem a Deus. Enfim, muita coisa vem à nossa boca, vem à nossa mente. A gente lembra daquela pessoa que está triste, que está precisando buscar o Senhor, que está precisando se render a Deus. Então a gente começa a orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Filho de Deus, que veio para essa terra para interceder por nós. A oração passa a ser um estilo de vida. Então a gente vive orando, a gente vive conectado com Deus e começa a entender que é possível a gente falar com Deus e a gente ouvir Deus continuamente. A gente viver uma vida conectado aqui mesmo no mundo sujo, de pecado, de injustiça, mas conectado com o alto e santo lugar, com Deus sublime, eterno, santo, aonde Ele está sentado, né? Jesus está sentado à destra do trono de Deus, está ao lado de Deus. Então a gente se conecta, a gente se transporta para o alto e santo lugar. Então isso é possível. O sobrenatural acontecer é possível. Mais uma dica que é dada é a questão do fechar os olhos fechados, né? Que isso nos traz o quê? A concentração. Então, você e eu, a gente não enxerga Deus. Deus é espírito, a gente não consegue ver Deus. Eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus. Então, geralmente a gente ora como? De olhos fechados. Claro que dá para orar com olhos abertos, mas a gente verdadeiramente se concentra mais com os olhos fechados. Então, sempre que a gente ora, a gente fecha os olhos. A gente muitas vezes coloca as mãos assim, né, para orar. Então, tudo acontece aqui. Tudo acontece na mente, no entendimento, no intelecto, no pensamento, aqui no lugar onde a gente consegue imaginar, a gente consegue pensar. Então, a gente se conecta com Deus aqui. E para finalizar, eu queria dar essa passagem de Efésios 6, onde ele fala da armadura de Deus, mas é justamente no finalzinho em que ele fala da oração. Paulo fala da oração e ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, esse entendimento que eu preciso orar em todas as ocasiões, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então estejam atentos, estejam focados, estejam conectados com a vontade de Deus e assim orem por todos os santos, orem pela igreja, orem pelos que estão afastados, orem pelas almas, pelo reino de Deus aqui nessa terra, orem para que a vontade de Deus seja feita aqui. Então, ele continua: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre falar. Ou seja, o Paulo, pelo Espírito Santo, ele é como o Espírito Santo falando para a gente, que somos a igreja de Cristo, que estamos unidos num só propósito, de trazer o reino de Deus para essa terra. Orem por mim, para que eu possa levar a palavra de uma forma tão destemida que as pessoas entendam os mistérios de Deus, os mistérios do reino de Deus, do evangelho de Cristo. Orem para que eu permaneça nele. Olha só. Orem para que eu permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre falar. Ou seja, quando a gente ora por um pastor, por um evangelista, por um obreiro, por um missionário, por quem quer que seja, para que aquela pessoa seja usada por Deus, para que aquela pessoa seja instruída pelo Espírito Santo, para alcançar outras almas para Jesus, para ser um caminho, para que as pessoas cheguem a Jesus, para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Olha só, então, a oração, orar no Espírito, nos permite orar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente ora no Espírito, e Espírito aqui tá com letra maiúscula, ele tá falando do Espírito Santo. Ou seja, orar no Espírito Santo. A gente ora em concordância com a vontade de Deus. Isso é incrível. Porque não é qualquer oração. Não é uma oração repetitiva. Não é uma oração só para pedir. Não é uma oração só para fazer a nossa vontade. Não, é para fazer a vontade de Deus. Então, a gente começa a orar em alinhamento com a vontade de Deus. A gente se alinha com a mente de Cristo, com a mente de Deus. A gente se conecta de tal maneira que o canal fica aberto e tudo flui, a oração flui, porque ele coloca as palavras na nossa boca. E isso nos renova, gente, isso nos restaura. Então você pensa, vou orar só pelos outros e não por mim, vai faltar para mim? Não, não vai faltar para você. Porque Deus, ele vai dar o que você precisa, porque ele é Pai.
E se você é filho, e você o considera como pai, como seu bom pastor, que nada falta para aqueles que são dele, que são ovelhinhas dele, então nada vai faltar para você. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente pensa no próximo, Deus pensa na gente. Por quê? Porque a gente está buscando cuidar do outro, precisa de que Deus cuide da gente. Porque se ele não cuidar da gente, quem vai cuidar da gente? Se a gente está pensando no outro. Então, é incrível, porque a gente deixa de olhar pra gente e olha pro outro e Deus olha pra gente. Ou seja, não falta, nada falta para aqueles que o amam, o desejam, o temem. Tudo coopera para o bem. Então, pegue esse vídeo de hoje, essa palavra sobre oração, e aplique na sua vida. Busque aplicar essa glória, esse poder que é a oração na sua vida. E Deus vai ser com você. Claro, Ele é, mas Ele espera que nós concordemos com a vontade dEle. E assim a gente se torne um instrumento, um canal de bênçãos através do Espírito Santo para as almas que estão necessitadas. Então, Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo possa ajudar você a se conectar mais com Deus, a amar mais a Deus, a buscar mais a Deus e se render a Ele em oração e súplica e ter a sua mente voltada para Ele. Amém? Deus abençoe e até a próxima.